Olá, terceiro ano, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que está na página 40 da apostila, mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção ao meu comando, tá bom? Então vamos lá, aqui nós estamos retomando o assunto carta do leitor, né? Lembrem-se que esse tipo de texto é aquele texto onde existe um espaço reservado em jornais, revistas, para que o leitor, que somos nós, né, de forma geral, para que a gente possa expressar a nossa opinião. Então, a carta do leitor é um texto em que o leitor expressa a sua opinião. Ele pode criticar, pode elogiar e também até dar sugestões de reportagens, notícias e assuntos. Então, hoje vocês escreverão uma carta do leitor. Aí nós vamos definir o destinatário, para quem vamos enviar, né? Para quem você aí que está me ouvindo vai enviar. Nós vamos definir também o assunto, né? Sobre qual assunto vocês irão falar. Também vamos pensar no objetivo da carta, se vocês vão opinar, sugerir, debater, se vão refletir, se vão criticar, se vão elogiar, tá bom? E aí nós temos alguns itens necessários. Primeira coisa, antes de vocês escreverem a carta do leitor no caderno de língua portuguesa, vocês preencherão esse quadrinho aqui que está na tela, tá? Na página 40 da apostila. A sugestão, a primeira possibilidade que vocês têm é fazer essa carta do leitor se baseando naquela notícia que está na página 25 da apostila, que é essa notícia aqui, onde estudantes cancelaram a viagem e doaram dinheiro para o tratamento de um colega. Então vocês podem ler essa notícia, relembrar ela e escrever uma carta do leitor, né, uma carta para o jornal O Viral, que é o nome do jornal que publicou essa notícia. E aí vocês podem elogiar essa notícia, podem criticar, podem sugerir também alguma coisa, tá bom? Mas vamos imaginar que vocês queiram fazer a carta do leitor, escrever essa carta sobre uma notícia, uma reportagem, sobre algo que vocês já leram, né? Ouviram até no jornal mesmo online, eletrônico aqui, né? Nos meios de comunicação. E aí vocês queiram escrever essa carta do leitor sobre uma outra notícia. Podem também, sem problema nenhum, tá? Então, a primeira sugestão, eu vou usar o exemplo aqui da primeira sugestão, que é a notícia que está na página 25. Então, a gente vai se basear nela para que vocês entendam o que é para ser feito. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer aqui, antes de escrever o texto no caderno, como eu disse, é definir o destinatário. Então, quem for se basear na notícia da página 25, já pode complementar aqui, ó. O destinatário é o jornal O Viral, né? Esse é o nome do jornal. Qual é a seção daquele texto que nós lemos na página 25? Seção de notícias, tá bom? Qual é o texto? Aqui vocês podem colocar o título da notícia, né? Porque aí vocês estarão especificando sobre o que estão escrevendo, tá bom? O título é Estudantes cancelam viagem e doam dinheiro para tratamento de colega. E quem é o remetente? Remetente é quem escreve a carta, ou seja, a pessoa que envia. Então, é o nome de vocês, tá bom? Aí vocês podem colocar o nome, a idade e o local. Por exemplo, vamos imaginar aqui um nome. Carla de Souza, 9 anos, Muquia, Espírito Santo, tá bom? Então aí, quando vocês terminarem de preencher esse quadrinho, aqui, esse quadrinho ele é preenchido para que vocês comecem a pensar sobre a carta, tá? Depois que vocês fizerem esse preenchimento, conforme eu ensinei aqui, vocês escreverão a carta do leitor no caderno. Vou explicar como deve ser a estrutura dessa carta, tá bom? Vamos lá, aqui eu tenho um esboço, né? Eu representei o caderno de vocês aqui para que vocês entendam melhor como deve ser feita essa carta, tá? Aqui é o cabeçalho, né, da escola, a data da aula, a disciplina, que é a língua portuguesa. Coloquei um título aqui para referenciar a atividade da apostila, página 40, carta do leitor. E aqui nós temos um esboço da carta do leitor, um esquema, né, de como vocês devem organizar essa carta na escrita. Então, vocês podem colocar ali, podem fazer essa margem, né, separando um campo específico no caderno, né, que represente essa carta do leitor. Coloquei ali primeiro a seção, é como se vocês estivessem preenchendo num site ou enviando uma carta mesmo pelos correios, que tivesse uma seção ali especificamente para isso. Vamos imaginar que em um site de um jornal, né, vocês pudessem ter um campo lá, um espaço onde tivesse essa possibilidade de preencher uma carta em que vocês pudessem criticar, sugerir, elogiar algo que o jornal produziu.
Então, colocamos ali a seção, né, que é a notícia, porque aqui eu estou me baseando na notícia da página 25 da apostila, a data da escrita, o local, né, Muqui, sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Logicamente, quem mora em Mimoso, né, fará, trocará aí o município por Mimoso. O destinatário, que é para quem eu vou enviar essa carta, que é o jornal O Viral, ok? Essa parte em verde eu destaquei porque é um meio, né? Aí vai ficar o assunto da carta do leitor. Então depende do que cada um de vocês quer escrever. Quem quer criticar, quem quer elogiar, quem quer sugerir. Observe que não precisa ser um texto gigantesco, tá? Mas algo que dê o entendimento claro da opinião de vocês, né? Quem for, por exemplo, decidir elogiar a notícia publicada, né? Escreva um texto claro que mostre realmente a opinião de vocês, tá bom? Não é apenas uma frase, 2 linhas só, mas um textinho curto e objetivo, tá bom? E no final vocês vão assinar, cada um vai assinar com o seu próprio nome. Eu dei aqui um exemplo, Alice Soares, 8 anos, de Muqui, Espírito Santo. Então, recapitulando, lá em cima a seção, né, sobre o que vocês vão falar, que é a notícia. Depois, logo depois desse título, né, dessa seção, vocês coloquem a data, depois o destinatário, em seguida vem o assunto da carta do leitor e por último a assinatura do remetente, que é quem envia a carta, tá? E isso deve ser feito no caderno, tá bom? Agora que vocês já entenderam, né, como é o passo a passo dessa carta, depois que vocês finalizarem, então, essa escrita no caderno, vocês vão marcar esse quadro de autoavaliação, como eu já expliquei para vocês em sala de aula, é um quadro em que vocês avaliam aquilo que desenvolveram, tá bom? Então, primeira coisa, escolher o destinatário, o nome do jornal. Então, se tem o nome do jornal, se você escolheu, ok, marca um sim. Expressou sua opinião ou fez uma reflexão sobre o tema abordado? Então, na carta do leitor, você conseguiu expressar sua opinião, seja uma crítica, seja um elogio, uma sugestão, tá bom? Escreveu um remetente especificando sua idade e o local onde mora. Então, o remetente, vocês, né? Vocês têm que colocar o nome, a idade e o local onde moram. Utilizou letras maiúsculas nos substantivos próprios e no início de frases. Isso vocês já sabem também. Empregou sinais de pontuação. Então, se fez uma pergunta, ponto de interrogação. Finalizou uma frase, ponto final. Exclamou alguma ideia aí dentro da carta, ponto de exclamação. E por último, escreveu as palavras corretamente? Então, tá na dúvida na escrita de alguma palavra? Podem pesquisar no dicionário, né? Pensar também que faz a gente refletir e escrever corretamente, tá bom? E aí, finalizamos aqui. Vocês precisam, então, me enviar a foto do texto no caderno, tá bom? E também da página 40 com esses itens preenchidos, tá? Beijão, criança. A gente se vê na próxima aula.